Glória a Deus. Amém, irmãos? Quando vocês estão alegres, pode dizer glória a Deus. Tem pouca alegria aqui, irmãos. Amém? Quem está alegre, diga glória a Deus. Isso, irmão. Aleluia. É festa, né? Ninguém vai para a festa para ficar triste. Quando fala em festa, a gente vai alegre, né? Sim, a gente vai preparado para comer, a gente vai preparado para beber. E nessa noite não é diferente. E o melhor de tudo, que o dono da festa não é o pastor, o dono da festa não é a pastora, o dono da festa já está nesse lugar. E nós viemos aqui homenagear o dono da festa. Eu sei que a honra é dessas mulheres, mas a glória ainda é dele. E na presença dele há alegria, aleluia. Na presença dele nós regozijamos. Então é motivo de estarmos alegres nessa noite, amém? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa palavra, né? Agradecer ali nossa irmã Samara, que fez o convite. Acredito que embaixo da obediência dos líderes, né? Agradecer o pastor dessa casa. Eu estou muito alegre de estar aqui hoje, tá, irmãos? Vim com muita alegria. Tantas coisas aconteceu para não estar presente. Mas eu digo que a gente já não tem dinheiro. Se a gente não tiver palavra, dá ruim, né? Só não dá para vir mesmo se tem coisas que não tem como. Mas eu falei, Jesus, eu tenho que estar lá. E aprove o Senhor de eu estar aqui nessa noite, amém? Você vai localizando? Livro de Gênesis, verso 48, que eu quero ler alguns versículos. E alguns irmãos nos conhecem, fazemos parte do Ministério em Família, que fica situado ali no Beira-Rio, né, na rua Minas Gerais, aonde, pela misericórdia de Deus, estamos ali há 10 anos para a glória de Deus, amém? E o meu pastor presidente, que é meu esposo, não está aqui comigo, porque ele está com a perna quebrada, engessou hoje. E ele viria comigo, mas não teve como, mas nós estamos aqui embaixo da bênção. Ah, pastora, mas seu esposo é o pastor, a senhora é a vice? Não. Tem hora que o pastor Wellington fala que eu não vou e eu fico meio chateada, mas não vou, amém? Porque acima de mim, né, tem uma autoridade que eu preciso respeitar. Mas quando eu falei, ele disse, não, você vai estar lá. Eu falei, eu vou estar lá, amém? E estou alegre de ver algumas amigas lá do Coqueiro, né? Pastora Tayane, Angélica, Elaine, os demais irmãos. Também estive lá naquela igreja, uma benção. A Bárbara, né? Aqui em Cabuçu, quem não se conhece de nome, se conhece de vista, né? Sim, irmão? Né? A gente que vai para lá e para cá, a gente acaba conhecendo muitos irmãos. E eu estou muito alegre de estar aqui nessa noite. Mas vamos lá ler o texto. O verso de número 4 diz assim, e me disse, eis que eu te farei frutificar. Te multiplicarei e farei de ti uma multidão de povos. E darei esta terra à tua semente. E depois de ti, possessão eterna. E ele me disse, eis que te farei frutificar, te multiplicarei, e farei de ti multidões de povos, e darei esta terra à tua semente, e depois de ti, por possessão eterna. E você pode sentar, glorificando ao Senhor. Eu estava ali sentada, ligada, né? E eu vou pegar uma carona aqui no que o pastor leu aqui, né? No Evangelho de João, capítulo 15. E me pegando e estudando essa palavra, nós vamos observar que no livro de Gênesis, aleluia, capítulo 28 e o verso de número 10, a Bíblia diz que nós sabemos e conhecemos, e eu estava conversando hoje com esse texto com meu filho, ele tem 10 anos de idade, e a minha filha de 22 anos me fazia algumas perguntas, e eu disse para ela, Brenda, eu acredito que todo cristão, ele tem obrigação de conhecer o princípio, né? Aleluia, não tem como a gente conhecer alguém que serve a Deus e que não conhece o livro de Gênesis, porque ele é o princípio de tudo. É aqui que Deus, ele se revela para nós. E eu sempre digo que melhor do que conhecer um Deus que alguém prega para mim, é conhecer o Deus que se apresenta para mim. E o livro de Gênesis, ele é um livro que o próprio Deus fazia questão de se apresentar para aquele que ele tinha chamado.
A Bíblia vai dizer que ele começa a se apresentar para Abraão. E ele vai dizer: olha, pega aí a tua esposa, sai da terra do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedece à voz de Deus. Meus amados irmãos, aleluia, é muito sério a ordenança que Deus nos entrega. E mais sério ainda é nós entendermos que precisamos obedecer à ordenança de Deus. E quantas das vezes a ordenança de Deus é diferente daquilo que o meu olhar carnal acha que teria que ser. E eu me pegando, aleluia, aprendendo com Gênesis. E eu disse para o meu esposo que servir a Deus é ser louco por Jesus, aleluia. Porque só um povo doido por Jesus vai pegar a tua família e vai sair do meio da parentela para ir direcionada por Deus. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu já quero começar a dizer para você, mulher e homem de Deus, o teu chamado vai confundir muita gente. Vai ter gente que não vai entender. Então é normal alguém do meu lado não entender. Então é normal alguém da minha família não aceitar. Pastor, aí o que a gente faz? A gente só obedece o chamado. Aleluia. Estava confortável. Terá era um homem rico de posse. Aleluia. Estava bom para Abraão. Só que a Bíblia vai dizer que Deus se apresenta para ele. Nós conhecemos. Abraão obedece e vai. Deus faz uma promessa que Sara teria filho. Nós sabemos que humanamente era impossível. E Deus vai trabalhar sempre na impossibilidade, porque quando Sara encerra o seu período de mulher, aleluia, além de ter, aleluia, madre fechada, ela ainda encerra o seu período de mulher, ela para de fertilizar, e quando ela para, Deus se apresenta para Abraão e fala que uma mulher de 98 anos vai gerar um filho. Pastor, o que a senhora está querendo dizer? Ei, querida, ei, querido, a promessa é coisa de doido mesmo, e só alcança quem acredita. A porta aberta, a gente bate, ela abre, aleluia. Ir no médico é obrigação minha, mas curar câncer ainda é Ele, aleluia. Sopranome ainda é Ele. E muitas das vezes você recebe uma promessa e ela não acontece. Sabe por quê? Tu não tem fé para crer. Tu quer ajudar Deus como Sara. Abraão, vai lá, pega Agar. Aleluia, deita com ela, me dá aí um filho. Aleluia, e quantas das vezes nós somos assim? E a Bíblia diz que no tempo certo ela vai gerar. E a Bíblia diz que agora Isaac nasce. E o que vai me chamar a atenção, porque não tem como falar de Gênesis 48 sem a gente falar um pouquinho do capítulo 28. A Bíblia diz que agora, aleluia, Deus se apresenta para Rebeca e ele diz: olha, tu vai gerar filho e será gêmeo. Só que o maior, aleluia, ele vai governar, o menor vai governar o maior. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que é aquela luta inconstante, um querendo sair o outro. Só que nós sabemos que primogênito é aquele que nascia primeiro, e agora quem nasce é Esaú, mas Jacó agarrado no calcanhar. O tempo vai passar. A Bíblia diz, nós conhecemos que agora, aleluia, Jacó ele vai, louvado seja o nome do Senhor, negociar com Esaú. Tu está entendendo como o negócio é sério, meu irmão? O problema é a gente achar que aquilo que Deus nos dá é nosso. A gente faz quando quer, da maneira que quer. Não, eu quero dizer para você, se eu não pregasse, alguém pregava. Se o irmão não tocasse, alguém tocava. Mas a obra não para por tua causa. Deus vai levantar mulheres que não vai frutificar hoje e amanhã está murcha, mas vai permanecer. Meu pastor, o senhor leu isso aqui porque
dar fruto é mole. Difícil é manter a árvore com fruto. Eu gosto de falar de Débora porque a Bíblia diz que ela era juíza, ela era mulher, ela era profetisa. E aproximadamente nesse período ela tem 90 anos de idade. Era uma mulher de referência. Era uma mulher que sabia o que ia falar. Era uma mulher que tinha frutos. E quantas mulheres que se dizem de Deus têm dado frutos que Deus não tem se agradado, porque o marido ainda não se converteu, porque a porta ainda não se abriu, porque o filho ainda não está no caminho do Senhor. Ei, mulher de Deus, eu trouxe uma palavra. A promessa é de geração para geração. Deus não é culpado da promessa não ser cumprida, só que Deus não cumpre promessa na vida de quem vive de qualquer maneira. Para a promessa cumprir, tem que permanecer. Sabe por que Abraão alcança? Porque ele obedece. Aí o texto vai dizer que agora Isaac, ele vai roubar a primogenitude de Esaú, porque para Esaú não é nada, é só uma primogenitude. E quantas mulheres, eu não estou falando de ninguém não, eu estou falando do que eu trato. Quantas mulheres dizemos, se quiser passar, passa. Se quiser dar para outro, dá. Ei, está na hora da gente tomar vergonha na cara, não é teu. A oportunidade de cantar não é tua, quem deu foi Ele. A oportunidade de tocar não é tua, quem deu foi Ele. Então, em nome de Jesus, mantenha a fidelidade com o chamado. Oh, alabaia, Súria. O marido é tribulado, mas ninguém entrega marido, ninguém entrega o trabalho, ninguém entrega o filho. Aí a promessa tu está querendo entregar, aleluia. O patrão te perturba, mas tu não pede conta, porque e porque as coisas de Deus nós queremos fazer como a gente quer. Não, se quiser dá para outra. Eu vim dizer para você, tem um chamado e uma promessa na tua vida. Sustenta no peito aquilo que Deus te entregou. Pastora Mônica, está doendo. Ele não disse que seria mole. Ele disse, Mônica, no mundo tu vai ter aflição, mas tem bom ânimo que eu vou ser contigo. Ainda que o do lado me abandona, ainda que o da frente me deixe, Ele será comigo. A Bíblia diz, aleluia, para a gente correr e ganhar tempo, que agora Jacó, ele vai se passar por Esaú, e você conhece isso aqui. E quando Esaú sabe daquilo que Jacó fez, ele se enfurece e quer matar Jacó, e aqui começa. Sabe por quê, pastor? Porque todo mundo que Deus chama, ele se revela face a face. Quando ele chama Abraão, ele se apresenta para Abraão. Só que Jacó, ele cresce ouvindo falar do Deus de Abraão. Jacó cresce ouvindo o Deus aleluia, do seu pai, aleluia. Só que o que acontece, irmão? É aquilo que eu falei no começo. Deus, Ele não quer que você viva experiência da Maria. Tem gente que só dá testemunho da Maria. Não, porque a Maria, porque a Joana, está na hora da gente gerar o nosso testemunho. Está na hora da gente dizer, olha, vai dar certo, porque comigo aconteceu. Só que a gente quer falar que Deus cura câncer, mas não quer passar pelo processo. A gente quer dizer que Deus restaura casamento e o primeiro vento já é um apavoramento terrível. A gente quer dizer que Deus é Deus que liberta filho, mas quando o filho está atribulado, a mãe se atribula mais ainda. Ei, mulher de Deus, o que foi que Deus te prometeu? O que foi que Deus falou com você? Aleluia, a Bíblia diz que a promessa que ele faz com Abraão, ele diz, olha Abraão, eu vou ser contigo, e toda a tua descendência eu também serei. E quando, aleluia, vai se passando, quando chega a vez, aleluia, de agora Isaac ter um encontro com Deus, ele também implanta aquilo que aconteceu com ele. Só que Jacó está crescendo e ouvindo o pai falar do Deus de Abraão, do Deus dele. Só que uma hora Deus vai se apresentar
apresentar para você. Eu não sei se você já viveu uma experiência, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui, ele está dizendo: eu vou me apresentar para mulheres, porque chega de ouvir falar de mim, vai viver experiência com ele. Aleluia. E o nosso Deus é um Deus que faz cada coisa que a gente não entende. A Bíblia diz que esse jovem agora ele foge. Aleluia. Pastor, isso me chama a atenção porque Gênesis capítulo 28, louvado seja o nome do Senhor, o verso de número 10 vai dizer que ele sai de Berseba e vai em direção a Arã. Só que quando ele chega num lugar, a noite chega. E a Bíblia vai dizer que este menino agora ele vai pegar uma pedra, vai pôr a sua cabeça e vai ter um sonho. Isso aqui já é diferente. Esse camarada não é qualquer pessoa, porque tem que ser doido. Está fugido, está sendo perseguido e está sonhando. Tem gente que por mínima coisa perde o sono, tem que tomar Rivotril, clonazepam para dormir. Eu estou dizendo que ele está sendo arrancado do meio da família, está sendo perseguido da morte, está pegando a pedra, deitando e está sonhando. O que a senhora quer dizer, pastora? Dá para sonhar. Enquanto a gente estiver aqui, nós temos que sonhar. Aleluia. Nós temos que sonhar. Alguém disse para mim: pastora Mônica, a senhora tem que ter cuidado, porque o mundo está violento, o mundo está em crise. Eu falei: é verdade, o mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo. E quando a igreja está em Cristo, eu estou pregando para a mulher que está na guerra, mas está dizendo ainda: na guerra eu preciso frutificar. E a Bíblia vai dizer que no capítulo aqui de número 13, ele diz: eis que o Senhor estava em pé acima dela, e ele disse: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Deus se apresenta para ele dizendo, porque o compromisso de Deus é com quem tem com ele. E não dá para mudar essa palavra aqui não. O livramento que aquele filho mal criado recebe não é por ele, é por você que está aqui orando. Não tenta, não dá. O problema é que o povo quer mudar a Bíblia para encher a igreja. Mas a verdade é essa: Deus só tem compromisso com quem tem com ele. Quando ele aparece para Jacó, ele diz: eu tinha compromisso com Abraão, também tive com Isaac, e me apresento hoje para firmar contigo o compromisso. Aleluia. O compromisso dele é contigo. Só que os nossos são alcançados pela misericórdia. Quantos filhos de pastores nós conhecemos que já morreram? É porque Deus é ruim? Não. Mas o compromisso que Deus tem com aquele homem é com ele. E nem todos nós teremos esse privilégio, e é verdade. E é verdade, é o que nós temos visto, é o que nós temos vivido. Numa das minhas orações que eu questionei a Deus algo na família, ele disse comigo: olha para dentro da tua casa, olha para a tua descendência, olha para as tuas heranças, porque eu tenho honrado todos aqueles que têm compromisso comigo. Quando ele se aparece aqui no verso de número, aleluia, 13, ele se apresenta dizendo: eu sou de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e a terra em que tu está deitado, eu darei a ti a tua semente. Sabe por quê? Porque lá no início ele fez um pacto com Abraão. Querido, nós quebramos aquilo que falamos, mas ele não quebra. Ele não tarda. Ele não falha. Eu começo a me apegar a Sara com 98 anos de idade, vendo aquelas mulheres todas gerar e ela não gerava. E agora que o seu ciclo menstrual não funciona mais, então é muito difícil. Porque Sara, nós sabemos que Sara, aleluia, ela não vem, aleluia, da mesma fé. Mas o poder de alguém que obedece é tão grande que converte aquele que está do lado. Eu digo na igreja, a maior pregação não é essa que eu prego aqui, é a que eu prego calada, no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha rua. Ei, mulher de Deus, a maior pregação é a que tu vive na tua casa, é a que tu vive no teu bairro.
Porque aqui dentro todo mundo é bom, gente. Não tem ninguém ruim, não. Louvado seja o nome do Senhor. Então a mulher que nem servia a Deus, e agora ela recebe essa promessa de ter um filho. E Deus precisa honrar aquilo que Ele falou lá atrás. Tem coisas que já tem 30 anos, mas eu acredito que Deus vai fazer. Quando o Senhor levou a minha mãe, eu estava vindo do meu trabalho. Eu não tenho vergonha nenhuma de glorificar a Deus dentro da condição. A cada um Deus chama de uma maneira. Eu fui uma pessoa muito farrista. Satanás me usou com muita força. Então eu procuro ser mais do que aquilo que eu fui na mão do diabo, na mão de Deus. Então eu não tenho dificuldade de estar dentro da Kombi. Se Deus quiser me tomar no ônibus, Ele vai me tomar onde Ele quiser, porque eu não mando mais na minha vida. Quem manda é Ele. Aleluia! E eu me recordo que no ano que a minha mãe partiu para o Senhor, eu estava vindo do meu trabalho. E eu estava falando com Deus: Senhor, Tu cumpriu tanta coisa que Tu tinha na minha vida. Só que o Senhor me fez uma promessa. E o Senhor disse para mim: olha, eu vou salvar a tua mãe e vou colocar ela para andar do teu lado. E na minha ignorância, eu achei que Deus ia libertar e nós íamos fazer a obra aqui embaixo. Porque é isso que a gente quer. E eu ali dentro daquela Kombi, a voz do Senhor disse para mim: e eu não cumpri aquilo que eu te prometi? Eu disse: não, o Senhor não cumpriu. O Senhor salvou ela. Porque com 6 meses que ela se converteu, ela tomou a ceia, 2 dias depois o Senhor levou. Ele falou: eu cumpri. Só que eu não te disse que tu andaria com ela aqui, mas tu vai andar na eternidade. Oh, aleluia! Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele te prometeu. Só que a promessa só vem com a obediência, meu querido, minha querida, aleluia. Nós precisamos obedecer, e mulheres desobedientes não geram fruto, mas mulher obediente, ela está na prova e tem alguém dizendo: eu vou atrás daquela irmã, porque ela tem uma palavra, ela tem um abraço para me dar. Ei, mulher, quando a outra precisa, quem é você na vida de alguém? Aleluia. Você está entendendo para que você foi chamada? Para frutificar, para estender a mão para outra, porque nós mulheres temos uma certa dificuldade, aleluia, muitas das vezes até de elogiarmos umas outras. Aleluia, mas eu vim dizer que uma igreja unida, aleluia, mulheres unidas, não tem esse problema. E se tiver, ele está caindo por terra agora. Eu vim dizer uma palavra para você. Eu sei que é muito bom a gente colocar uma boa roupa, é muito bom. É muito bom a gente arrumar o cabelo, é muito bom. E alguém na igreja me questionando, aleluia, eu dou uma reunião de 2 em 2 meses com as mulheres da igreja. E ali elas conversando. E nós não temos restrições de pintar o cabelo lá na igreja, desde que não seja cor de abóbora, essas cores. E ela disse para mim: pastora, eu estava querendo pintar o meu cabelo de preto. Eu digo: pinta seu cabelo. A outra disse: pastora, eu estava querendo comprar lá uma base da Mary Kay, porque eu estou com as manchas. Eu digo: compra. E foi todo mundo falando, meus pastores. E eu disse: olha, de tudo que vocês me falaram é bom. Eu também gosto de uma boa roupa. Eu gosto de arrumar o meu cabelo. Uma hora eu quero liso, uma hora eu quero cacheado. Só que eu disse para elas: de tudo isso tem uma coisa que vocês não podem deixar de ter. E elas falaram: o que, pastora? Tem que ter azeite, aleluia. Tem que ter unção, porque demônio não tem medo de cabelo bonito, demônio não tem medo de roupa bonita, mas tem uma coisa que demônio tem medo, é de uma mulher que ora. Tem mulher de oração aí? Tem mulher de oração. Eu não sei quem acredita, mas eu estou tendo uma visão e eu vejo uma chuva prateada e Deus está dizendo: estou levantando, estou levantando. Você está entendendo?
A roupa não pode ser a prioridade. O cabelo não pode ser prioridade. Pode ter tudo. Se não tiver óleo, não vale de nada. É só mais uma na multidão. Mas tem irmã que não faz nada disso, os pezinhos rachados. Eu tenho um problema com rachadura terrível, terrível. E para ajudar ainda sou diabética, piora mais ainda. Então quando eu fico sem a pomada, ele vai dando umas cravadas, fica feio, né? Aí eu vou, começo a colocar tênis até ele voltar ao normal. E isso para mim não é problema. Talvez você está sentado aí e disse, não deu nem para fazer a unha. Isso não é o problema. Talvez você está dizendo, poxa, eu queria ir lá fazer uma escova, eu queria ter hidratado, eu queria ter colocado uma maquiagemzinha fraquinha, mas eu não tive como. Isso não é o problema. O problema é alguém olhar e dizer, será que eu posso me alimentar dessa árvore? Você não está entendendo. Deus não te chamou para ser um toco. Deus não te chamou para ser uma árvore apresentável. Deus te chamou para frutificar. Oh meu Deus amado, eu não sei quem vai pegar, mas enquanto eu estou pregando, eu estou ouvindo barulho de cadeado sendo aberto, e Deus está dizendo, vai ter mulher que vai voltar a orar, vai voltar a orar. Glória! Ei, irmão, nós não somos bombril não, mas temos 1001 utilidade. Você só precisa saber aonde está o teu valor. Voltamos para cá para a gente correr para encerrar. Então, quando Deus se apresenta para ele aqui em Gênesis 28, Deus faz uma promessa para Jacó. Ele diz, ó, eu vou ser contigo. Tu está entendendo que tem hora que é necessário Deus se apresentar para você? Me perdoa aqui, mas eu vou falar. Se tu ainda não teve uma experiência com Deus, pede a Ele, já estava na hora. Está passando da hora. Eu não sei de que forma, porque a cada um Deus se apresenta, né, pastor? De uma forma. Às vezes eu estou em casa e estou assistindo televisão, e daqui a pouco eu começo a ouvir Deus falar, e eu começo a falar. E o pastor Wellington diz, Mônica, está falando sozinho? Não. Eu estou falando com meu pai. Aleluia! Eu não aceito se ele não falar comigo. Eu consigo ficar de mal com o pastor Wellington. Eu consigo ficar de mal talvez com alguém, mas com ele não dá, não dá. Com ele não dá, não. Ei, ele tem que descer todos os dias no lugar da intimidade, ainda que seja para me lembrar, eu estou contigo. Ei, e quantos têm trocado tudo isso por pouca coisa? Você está entendendo para que Deus te chamou? Ele não chamou para a gente ser mais uma árvore no meio do jardim, não. Alguém precisa pegar alguma coisa de bom da tua vida. Pastora, a senhora veio falar da senhora? Não, mas eu tenho testemunho para dar. Porque eu vivo as minhas experiências com Deus. E eu quero profetizar que tu vai viver também. Eu conheço Deus que restaura casamento porque Ele restaurou o meu. Eu conheço Deus que liberta da prostituição porque Ele me libertou. Eu conheço Deus que abre porta e fecha a porta porque Ele abriu, fechou. E eu estou de pé para a glória de Deus. Quem é você no meio da guerra? Quem é você no deserto? Você está entendendo? Está depositando nos outros o que é para depositar nele, meu irmão. Por isso que está frustrada. Eu conheço o Deus que todo mundo diz, tu tá doida, Mônica? Tô não.
Tô não. Eu tô vendo a porta aberta. Lamaia Xúria. Tem gente dizendo, tu tá maluca, Mônica. Isso aqui é só um biombo. Não. Eu tô vendo um prédio sendo erguido. Eu vivo embaixo da promessa. Quem consegue sentir? Só quem sente, só quem sente. Ele é dono da festa, Ele é dono da noite. Sinta essa presença. Observa aqui que quando Ele se apresenta a Jacó, é no período mais difícil da tua vida, é no abandono. É onde ele está sozinho. Você não está entendendo, não? É por isso que tem hora que quem estava do lado some. Lembra lá quando ele aparece lá para a Samaritana no poço? A Bíblia vai dizer que ele fala para os discípulos, vai comprar comida. Não era que ele estava com fome, mas ele queria ter um momento somente ele e ela. Porque tem hora que é só com a gente. Porque o que ele tem para tratar, quem estiver do lado pode se escandalizar com aquilo que ele vai tratar. Ele se apresenta para Jacó e a Bíblia vai dizer que ele faz uma promessa: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, e assim como eu fui com eles, eu serei contigo. Quando essa palavra é liberada, Jacó é jovem, Jacó é solteiro. Só que no capítulo 48 é um homem à beira da morte e Deus cumprindo a promessa de novo. Aleluia. Deus não precisa da tua força para cumprir o que Ele tem. Não, ele não vai fazer mais não, pastora, porque agora eu estou cansado. Não, ele não vai fazer não, porque agora eu estou doente. Não, ele não vai fazer não, porque eu já passei dos 40. Não, ele não vai fazer não. Não, ele não vai. Para! Aleluia! Se ele falou, está falado. Se ele falou, está falado. Quando eu fui para o Evangelho, eu congreguei. Quem me ganhou para Jesus na época foi o pastor João Lovice. Ele era lá do Beira-Rio, do Campo do Moabe. E as pessoas entregavam, Deus tem uma obra. Eu ficava pensando assim, esses crentes, Deus é pedreiro? Que Deus tem uma obra? Hoje eu entendo meus pastores. Porque o que Ele faz na nossa vida é uma grande reforma. Ele quebra algumas coisas, Ele desconstrói para construir do jeito que Ele quer. Só que para mim estava tudo muito bom. Eu sempre fui muito ativa. Eu não tenho dificuldade em conviver com ninguém. Se alguém fala pouco, não tem importância, porque eu falo por mim por quem não fala. Então eu chego e vou chegando. Não sou tímida, não tenho essa dificuldade. E ali eu fui me desenvolvendo. Eu era uma pessoa muito ácida na obra, né? E o campo do pastor Moabe, nós que não éramos casados, não podia, né? Cada igreja tem sua norma e é para ser respeitado. Se a gente não concorda, vai embora, porque se ficar e desobedecer, é pecado. Mas tinha eu e mais duas que a gente era tão ali, e me perdoa, mas mais envolvido do que muitos que estavam em comunhão. Que o pastor falou, eu preciso resolver essa situação. Eu preciso dar um jeito. Isso já estava 1 ano e alguma coisa. E porque Deus respeita princípio, mas se for necessário, Ele quebra protocolo para fazer obra. E quando aquele assunto foi levado para a matriz, e ali veio a liberação, pastor. Ele falou, irmã Mônica, o pastor deixou vocês cantar no grupo das irmãs. Eu lembro como se fosse hoje. Foi o melhor domingo da minha vida. Eu coloquei a melhor roupa. Quando eu cheguei nos banquinhos assim, eu ficava rindo dentro da igreja o tempo todo. Eu olhava para as pessoas alegre. Quando deu a oportunidade, eu comecei a chorar.
E quando acabou, minha filha disse: mãe, por que tu está chorando? Eu falei: tu não está entendendo. Deus me deu a oportunidade de fazer parte do departamento. E sabe o que eu escuto hoje? Eu não quero cantar com as irmãs. Eu não gosto de cantar com as irmãs. Ei, mulher, toma vergonha. Tem alguém dizendo: eu só queria estar naquele grupo, eu só queria aquela roupa. E tu está aí. E eu toda alegre hoje. Eu faço reunião e mulher disse: não fui chamada para cantar. Foi chamada para quê? Para que nós fomos chamados? Se eu fui chamada para servir, eu tenho que servir com excelência. E eu não sirvo aonde eu quero, eu sirvo onde me cabe. Está precisando na vassoura, eu estou. Está precisando no balde, eu estou. Está precisando na cozinha, eu estou. Eu não estou contando mentira. Vai na minha igreja. Domingo passado eu cheguei meio-dia, 6 horas eu troquei roupa no banheiro, porque eu estava limpando a casa do meu pai. Alguém disse: pastora, não é para a senhora limpar. Falei: me mostra na Bíblia. Eu ainda sou serva, e se alguém não limpa por amor, eu vou fazer. Frutifica. Frutifica. Alguém disse: hoje não dá. A outra disse: não dá. Falei: para me dar, Wellington, me leva para a igreja. Para me dar. Não dá para tu, dá para mim. É para o meu Deus, é para o reino. É fruto. Sabe onde Deus me dá as maiores revelações da sua palavra? É quando eu estou lá. E eu passava ali o lustramóvel, porque quando eu compro material para a igreja, eu compro da minha casa. Eu não compro mais barato, não. Peraí, eu não uso mais barato. Então eu levo da minha casa, eu compro da minha casa. E eu gosto de passar lustramóvel lá no móvel. Lá em casa nem tem tanto móvel assim, mas eu gosto. E eu passando aquele lustramóvel assim no banco. E Jesus falando comigo: fica tranquilo, que daqui a pouco tu vai estar na eternidade. Ei, mulher, frutifique aonde der para você frutificar. Sabe por que está tendo muita briga? Porque a gente quer escolher lugar de destaque. Mulher de Deus faz aonde couber ela, aleluia. Aonde, aleluia. Se não tiver ninguém, limpa. Pastora, mas eu sou missionária. Aqui embaixo é só nome, lá em cima é servo. Deus vai levantar mulheres compromissadas com a palavra. Não haverá mais briga. Aleluia. Então a gente vai entender que toda promessa para ser cumprida, ela tem que vir com a incumbência da desobediência. Desobediente não recebe. Não recebe. Tu dá alguma coisa para o teu filho na malcriação? Tu dá? Porque eu não dou. Valorizo meu dinheiro. Então lá em casa só ganha se mereceu. Sempre tem uns pais aí que... Mas lá em casa não. Se merecer, ganha. Se não merecer, não ganha. Meu filho disse para mim: eu quero um celular. Quanto você tem? 10 anos. É sério mesmo? Você quer um telefone? Ah, mãe, eu queria que tu comprasse um telefone para mim. Disse: o quê? O meu custou R$1.000. Tu quer um de 2? Não bate um prego para ninguém. Quando você trabalhar, você compra o teu iPhone. E assim é Deus com a gente. Só recebe quem obedece. Talvez tenha alguma coisa dando errado e Deus está dizendo: eu só quero que tu obedeça, eu só quero que tu entenda aquilo que eu te chamei para frutificar. Quando Deus se apresenta para ele, Deus diz que fez uma promessa. Aí no capítulo 48, no verso de número 4, a Bíblia diz que agora Jacó está à beira da morte. Ele diz: olha, vai buscar José. Por quê? Qual é a promessa de Deus? Eu darei procedimento a toda a tua descendência. Ele está dizendo: não tem filho aqui para me honrar, aleluia, o pacto, mas ainda existe neto. Sempre vai existir alguém. Levanta a mão que eu vou liberar. Sempre vai existir alguém para contar a tua história. Ai, aleluia.
A tua descendência vai ser uma bênção. O que Deus tem na minha vida, Ele vai dar continuidade quando eu for para a eternidade. E talvez a Carol, que é a primogênita, não alcança, mas talvez os meus netos vão alcançar, mas Deus vai dar continuidade. E a Bíblia diz, no capítulo 4, que o que Deus fez com Abraão, fez com Isaac, fez com Jacó, agora vai fazer com os seus netos. Eu queria que com todo carinho você repetisse: Deus vai dar continuidade o que Ele iniciou na minha vida. Agora olha para essa mulher que está do teu lado e diga para ela: Deus te chamou para frutificar. Alguém aqui já entendeu. Isso é profético. Grita para ela de novo: Deus te chamou para frutificar. Fala: frutificar. 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 Para os pastores, frutificar. Para os jovens, frutificar. Levanta a mão, vai, toca no ombro dela e diga: minha irmã, diga: nós não somos qualquer coisa, nós somos fruto de Deus. Aleluia! No meio dessa guerra, frutifica, no meio do abandono, frutifica. Vamos encerrar. Eu tenho um pé de tangerina, pocã, e esse ano acho que deu mais 10. E os meus genros hoje moram na casa que eu morava, eles comem tudo, não deixou nenhuma para mim. Cheguei lá no quintal, olhei e falei: nossa, vocês não plantaram, mas está comendo do fruto que eu plantei. Tá entendendo? Eu plantei e fui embora. Cheguei lá, pastor, não tinha homens comendo tudo. Alguém está colhendo aquilo que eu plantei. Ei, alguém vai colher o que está sendo plantado aqui nesse culto hoje. Ai, ai, ai. Para que serve aquela tangerina? Para a gente se alimentar, não é? Aí quando dá gripe, eu compro um monte de tangerina para levantar a imunidade, né? Porque tangerina levanta a imunidade, pega isso aí. Nem sou fã, mas eu chupo umas meia dúzia, vá. Só para não ficar gripada. Então ela serve para quê? Para mim alimentar? Ela serve para me alimentar. Não é isso? Só que eu não só alimento. Porque essa tangerina, que foi plantada lá no quintal, eu não semeei a semente, não. Eu não sei se foi o passarinho, se foi alguém, mas alguém semeou. E ela nasceu colada na parede da igreja. Aí eu fui lá, pastor Wellington disse: tem que arrancar, está atrapalhando a obra. Eu falei: vou botar lá no quintal. Então algo foi plantado. E hoje está frutificando. E hoje está alimentando. Não alimentando quem plantou, mas alimentando quem ficou. A oração que a gente ora aqui está alimentando quem está lá. Aleluia. Eu disse que o compromisso não é com quem está lá, mas por causa de quem ora dentro, ele visita quem está fora hoje. Eu vou liberar uma profecia e quem tiver fé, receba. A tua descendência não será amaldiçoada. A tua filha não será prostituta, mas será missionária. Teu filho será pastor. A tua casa será uma bênção. Fique de pé. Fique de pé. Sabe por quê? Eu estou pregando para a mulher que entrou aqui frouxa, desanimada. Mas eu vim dizer para você, mulher: continua plantando, continua orando. Você está entendendo aí o fruto?
Sabe quem vai dar alimento lá na tua casa? Não é o pastor, não. Pastor converte marido de ninguém, não, irmão. Quem converte marido é a mulher. O Espírito Santo de Deus através do teu testemunho. E não culpa pastor, não, porque o pastor não foi chamado para ficar lá dentro da casa da gente pregando, não. Ele ensina a gente aqui, a gente bota em prática lá dentro que aprende. Então, talvez você entrou aqui, uma arvorezinha meio capenga, com as folhinhas meio secas. Eu quero dizer que a água está jorrando aqui hoje. Eu posso fazer uma oração, pastor, como ato profético? Eu queria que você escolhesse uma mulher para estar orando, amém? Como a festa é de vocês, todos que estão aqui são convidados. Então, eu queria que vocês dessem início. Escolhe uma mulher dessa que está aí no meio, para vocês poderem orar. Vocês que estão fazendo aniversário hoje, escolha uma mulher da igreja, não do departamento, que aí já é todo mundo muito íntimo. Eu queria que você escolhesse uma mulher que está aí no meio da igreja para orar. Isso. Irmã Samara. E escolher uma irmã que veio aí, que é visitante, para vocês orar. Cada uma pega na mão de uma. Aí, se o departamento não for suficiente, a gente se mexe assim, entendeu? Isso, escolha alguém, isso é bom. Nós fomos chamadas para frutificar. Nós estamos lindas, só tem mulher bonita aqui hoje, irmão. E eu tenho certeza que eu estou pregando para mulher que tem guerra, mas também tem azeite. Você não vai nem levantar a espada. Quando aquele demônio que está lá no portão estiver chegando, ele vai bater em retirada. Alamaia Suriandarábia. Eu estou liberando isso aqui, porque eu não vejo a parede da igreja tinta, mas eu olho para as paredes e vejo azeite que está descendo, e se está descendo azeite, é porque a casa está cheia de vaso. Aleluia! Vai orando por essa mulher, vai orando. Pastor, só me ajuda tocando por você. Vai orando, vai mulher, vai, tu foi chamada para dar fruto, frutifica na vida de alguém hoje, tu foi chamada para frutificar. Não, pastora, ele não me chamou não, eu vim de uma família idólatra, é você mesmo que ele chamou. Ore por essa mulher. Se der vontade de dar um abraço, aleluia. Não pare de orar. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Só quem foi chamada, eu te chamei. Deus te chamou, mulher de Deus. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa usar para curar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, Elemai Arabácia, eu te chamei. Apesar do passado, das desilusões, eu te chamei, Elemai Arabaxúria, eu te chamei.
Ébia, deixa eu te usar. Olha como eu guerrei ao teu favor hoje nessa manhã. Elevar a Xúria, receba. Eita, de tudo que te faz chorar, deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irá. Onde eu te colocar, lá para a Xúria da Arábia, e eu te encherei. O Senhor firma a promessa contigo hoje. Calabara Xúria, e toda palavra contra a tua descendência está caindo por terra. Acima da dizer o teu Senhor: vai, deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu que te faz chorar, deixa eu te usar. Meu Deus, eita, enquanto eu te uso, que te faz chorar, você vai frutificar, tua descendência vai frutificar. Nós somos fruto de Jeová, e ninguém vai te parar. Deixa eu te usar. Deixa Ele, enquanto Ele nos usa, Ele trabalha em nosso lar. Olha aí esta unção, como desce neste lugar. Tem renovo nesta casa. Deus desceu para renovar. Quem estava fraco está sendo renovado, porque nós não podemos parar. Enquanto a gente adora aqui, Ele peleja em nosso lar. Aplauda ao Senhor, amém. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.